vem a autoridade de uma pessoa, quando essa pessoa realmente é, assim, uma pessoa muito forte de oração, uma pessoa dedicada, de onde vem essa autoridade? Tem autoridade sobre os demônios, tem autoridade sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades. O caso aqui que nós estamos examinando é o caso do apóstolo Paulo, que tinha muita autoridade naquela época, e ele chegava e ordenava aos espíritos imundos que saíssem, ordenava as pessoas que eram enfermas serem curadas, e Paulo tinha muita autoridade mesmo. Essa autoridade aqui era uma autoridade vinda de fora, é como uma energia que vem para fazer a lâmpada ficar acesa. Paulo recebia essa energia. E a gente saber que a nossa autoridade está no fato de que a gente tem uma comunhão direta com a fonte, é muito bom. Diz o texto aqui de Atos 16, o versículo 16 também, assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual adivinhando dava muito lucro aos seus senhores, aos seus seguidores. Então, aquela moça vivia perturbando Paulo. Ela passou alguns dias perturbando o apóstolo Paulo, mas Paulo e certamente Silas, que estavam aqui na prisão, eles foram parar na prisão. Um pouquinho mais à frente ali a gente encontra aquela conversão do carcereiro. Muita gente estava entregando a Jesus e estavam acontecendo muitos milagres. Então o apóstolo Paulo fica revoltado, fica indignado com aquela moça que dava muito lucro para os seus senhores, e ele então se volta contra aquele espírito imundo, e diz o texto aqui: e seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Nazareno, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Tá, muito bem, o milagre aconteceu aqui instantaneamente. Mas como começa o texto aqui? O texto começa assim, versículo 16: e aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, eles estavam na casa de Lídia. A Lídia havia constrangido Paulo e Silas para ficarem lá na casa dela, e ela falou: olha, se ela se converteu, tinha se convertido, ficou prestando atenção na mensagem que Paulo pregava, e quando Paulo entregou a vida, fez o apelo, ela certamente deve ter entregado a sua vida para o Senhor Jesus, e ela ficou demonstrando a sua fé com toda a sua família. Foi convertida, se batizou e estavam todos firmes ali. Naquela noite ela disse aos irmãos Paulo e Silas: olha, se vocês me consideram como uma serva do Senhor, então vá para minha casa, venham para minha casa. E nos constrangeu a isso, disse o apóstolo Paulo. Nos constrangeu a isso. E aí, naquele momento, Paulo e Silas, que estavam ali pregando a palavra, saíram e foram ficar lá na casa de Lídia. Mas agora aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, da onde Paulo e Silas tiravam a autoridade, a energia para aqueles atos tão importantes? Na vida de oração. Indo nós para o lugar de oração. O lugar de oração é um lugar eleito, escolhido pela própria pessoa para realizar o seu momento, para ter o seu momento de comunhão com Deus, para ter as portas fechadas para outras possibilidades, para outras preocupações. Então eles iam para o lugar de oração. Eles iam para o lugar de oração, e lá nesse lugar de oração aconteceu o que eles estavam esperando. No meio do caminho, eles foram interpelados por aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, aquela moça que tinha um espírito de adivinhação, que dava grande lucro para os seus senhores. E aí Paulo repreende aquele espírito imundo, e o espírito imundo sai daquela moça e ela fica completamente livre. Então a gente vê que tem uma fonte originária de autoridade. Qual é essa fonte? É a vida de oração. Tenha um lugar de oração, escolha um lugar de oração, eleja um local de oração. Não precisa necessariamente ser lá na igreja.
Você pode eleger na sua casa, no seu trabalho, um cantinho para você ter o seu momento de comunhão com Deus, o seu momento de oração, aquele momentinho do café, aquele momento do almoço, aquele momento do... Você tem que ter um local de oração que vai fazer muito bem para a sua vida e vai fazer bem para aquelas pessoas que estão próximas a você. Uma pessoa de oração é uma pessoa que abençoa muitos outros que andam junto com ela. Se você chegou até aqui, eu queria te agradecer muito por essa sua gentileza, pela sua bondade e pela sua paciência. E pedir que você, se puder, se inscreva aí no canal. Eu te agradeço por isso, em nome de Cristo Jesus.